dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje aqui para o nosso dia 11 de 40 e já estamos então caminhando nessa jornada de levarmos todas as áreas da nossa vida além, colocando Deus no centro, né? Então seja muito bem-vinda aqui. Bom dia, Noá. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, Noá, acho que é assim, né? Liz, deixa eu ver o nome de vocês aqui. Lu, Lu. Jana, Regina, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, né? Sábado. Amanhã é dia do Senhor. Hoje é sábado. Hoje nosso encontro às 9. Amanhã também nosso encontro às 9. Tem algumas pessoas me pedindo para durante a semana também ser 9 horas da manhã. O que vocês acham? É melhor 9 horas ou é melhor do jeito que tá? 7 horas durante a semana e sábado e domingo 9 horas. O que vocês me dizem? O que vocês acham? O que é melhor? É que a luz aqui tá boa? Vocês estão me ouvindo bem? A luz tá boa? Tem horas que eu acho que se eu colocar aqui... Deixa eu mudar aqui um pouquinho para ver se fica melhor. Ou se tem uma... Acho que assim fica melhor, né? Bom dia! Ah, sim, acho que ficou melhor. Ficou melhor aí pra vocês? Do jeito que tá. Ah, do jeito que tá em relação ao horário, né? Ai, não. E sobre a minha imagem aqui pra vocês? Do jeito que tá. Do jeito que tá significa 7 horas de segunda a sexta e 9 horas sábado e domingo, é isso? Só me dá um ok aqui pra eu entender. Lembrei de você essa semana. Ah, Roberta Barros, que legal. Vim te dar um abraço. Obrigada, recebo um abraço. Tudo bem? Por aqui tudo bem? Tá ótima a imagem e o som. Que bom, então. Então, hoje estamos aqui para o nosso 11º dia. 11 dias já nesse percurso, com o objetivo de colocarmos Deus no centro da nossa vida e do nosso negócio, porque aqui nós estamos falando com empreendedoras, com empresárias. A maioria de vocês eu sei, né, por meio das coisas que eu venho olhando lá no perfil de vocês, por meio das perguntas, respostas que eu venho recebendo de vocês, né, algumas pessoas eu tô chamando para conversar, para saber um pouquinho mais sobre vocês. Eu já entendi que a maioria são empresárias e quem não é empresária ainda quer se ver nesse lugar de empresária. Então eu continuo falando para empresárias, para empreendedoras. E por que não para aquela que ainda não é, mas que quer ser, que quer empreender, que quer ser dona do seu próprio negócio, do seu próprio horário, do seu próprio dinheiro, não é? E não tá errado ser empreendedora. Ai, gente, hoje o meu som aqui, ele tá doido, tá? Não tá errado ser empreendedora. Não tá errado... Eu acho que o meu marido tá usando o Spotify também. E ele para de tocar. Não tá errado ser empreendedora, não tá errado ser empresária, não tá errado você ser dona de casa e empresária, não tá errado. A mulher de Provérbios, ela já fazia isso. A mulher de Provérbios 31, ela cuidava da sua casa, ela cuidava do seu marido, ela cuidava dos seus filhos, ela cuidava dos seus empregados, mas ela também vendia, ela fazia negócios. Então não tá errado. E se você escolhe ficar só em casa, tudo bem também. Tá tudo bem, eu falei isso ontem e eu não sei porque eu trouxe isso aqui de novo hoje. Porque tem muitas mulheres por aí sofrendo em ter que escolher ou a casa ou o trabalho, ou o marido ou o trabalho, ou os filhos ou o trabalho. E a gente não precisa escolher. Não precisamos escolher, já podemos ter tudo, desde que coloquemos ordem. Primeiro eu, Deus, depois família. E quando eu digo família, é meu marido, meus filhos, meus parentes, pai, mãe, irmãos. E depois, trabalho. Quando eu coloco o trabalho em primeiro lugar, como eu fiz, a gente se perde. A gente adoece. A nossa casa vira uma bagunça. Os conflitos surgem. Por quê? Porque você não tá ali.
E hoje a lição ela é bem importante. Até eu tinha confundido ontem, achando que a lição que eu tinha dobrado a página fosse a 10 e não é. A lição que eu coloquei aqui um asterisco, porque ela me chamou muita atenção, é a lição 11, é a lição de hoje, que tem como tema a visão da promessa sustenta o processo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. A visão da promessa sustenta no processo. Então, para a gente começar a lição de hoje, já pega esse aviãozinho e manda para pelo menos 5 mulheres. Porque hoje esse tema, ele é bombástico. Ele pode ser transformador para você do jeito que foi para mim. A lição de hoje pode sim transformar a nossa vida. E eu creio que nesses 10 dias, nesses 11 dias, já transformou muita gente por aí. Por isso que é muito importante vocês mandarem lá o feedback de vocês, não para mim, mas para motivar outras mulheres, porque muitas vezes, por conta daquilo que você escreve lá, outras mulheres falam, nossa, se ela pode, eu também posso. Porque muitas vezes, vocês que estão aí do outro lado, acham que para mim é fácil, porque eu sou terapeuta, porque eu já estou na caminhada há mais tempo, e não é fácil, é do mesmo jeito. Mas tá tudo bem você achar assim também, tá tudo bem. Mas vamos publicar lá os depoimentos de vocês para que outras mulheres se inspirem em vocês, não só em mim. Não é por mim, é para aquela outra mulher que precisa ler isso. Para que algo acenda de novo no coração dela e ela sinta que é possível sim ela transformar a vida dela. Por meio desse processo de colocar Deus no centro. Então depois, quando a gente terminar a nossa live, faz esse compromisso comigo, faz esse compromisso com você, faz esse compromisso com aquela mulher que você pode ser oração, a resposta de oração dela. Vai lá depois, coloca seu testemunho, tá? E para que a gente comece hoje então, já veio tocando aquela música de novo do Algo Novo, né, do Lucas Agostinho. E eu quero te convidar então a fazer aquela respiração profunda, onde você inspira, levando o ar lá para cima e solta. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. E nesse soltar eu quero pedir hoje, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão de Jesus e fique conosco. Hora por hora, minuto por minuto, fique conosco nessa manhã de sábado. Vinde ao meu coração, vinde aos nossos ouvidos, vinde ao nosso entendimento, dai-nos sabedoria, assim como o Senhor deu ao rei Davi, ao rei Salomão, que foi um dos homens mais ricos e mais sábios que existiu na história da Bíblia. Vinde sobre nós e traga a palavra certa, a colocação certa, não para o nosso ego, não para a nossa mente, mas para a nossa alma, para o nosso coração, para aquilo que a gente precisa trabalhar em nós no dia de hoje. Vinde, Espírito Santo de Deus, e nos mostre que é possível sim transformar a nossa vida, nosso casamento, nosso jeito de lidar com a maternidade, nosso trabalho, nossas finanças. Vinde, Espírito Santo de Deus, fique conosco. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque temos o Espírito Santo que nos conduz, que está sempre conosco. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Amém. Amém? Então agora eu vou ler para vocês a passagem de hoje. Presta atenção, tá? Hoje nós vamos em Gênesis 18, 10, 14. Gênesis 18, 10, 14, que diz assim: Então disse o Senhor para Abraão: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele, ela estava escondida. Abraão e Sara já eram velhos. Velhos como, Fabrícia? Diz que Abraão tinha 90 anos e Sara tinha quase 90 nessa época. De idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Provavelmente ela já tinha entrado então na menopausa. Já tinha passado por algumas coisas que nós aqui estamos passando agora. Eu no tal de perimenopausa. Bem-vinda a 40 mais. Por isso Sara riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz?
agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para Deus? Na primavera voltarei e você e Sara terão um filho. Vou ler mais uma vez porque eu me empolguei aqui e falei de mim, né? Então vamos lá de novo. Então disse o Senhor para Abraão. Abraão é aquele que Deus apareceu para ele várias vezes. Então, ao aparecer para ele, Deus disse: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava atrás da tenda, atrás dele, ela estava escondida. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, Sara riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Palavras do Senhor. Muitas vezes nós achamos que não somos merecedoras de receber as graças e as dádivas do Senhor. E damos desculpas verdadeiras, como por exemplo no caso de Sara, que disse sobre sua idade. Era verdade que ela já era idosa. Era verdade que Abraão era idoso. Ele tinha 90 e ela tinha quase 90. Mas para Deus não há impossível. E é sobre isso que essa lição traz hoje aqui. Então abre o seu coração e de vez em quando cala a sua mente e o seu ego. A lição de hoje vai nos levar para um próximo nível, então presta atenção. Tá? Fica comigo aqui, tá no final, e vai valer a pena. Existe alguma coisa impossível para Deus? Quero convidá-la a começar a sua reflexão hoje pensando sobre a frase acima, dita pelo próprio Deus a Abraão, quando Sara questionava, mesmo que só para si, a promessa de que ela teria um filho, já que tanto ela quanto Abraão eram idosos. Vamos refletir um pouquinho? Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Esse Deus que eu e você estamos tentando nos aproximar? Esse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê? Que é onipresente, onisciente? Um Deus que passa de geração em geração. Mas muitas vezes nós achamos que é impossível, porque a gente fica apegado às nossas crenças, mas Deus não tem crença, Deus é perfeito. E aí ela continua. Eu não sei você, mas de vez em quando preciso lembrar que Deus é Deus, que Ele é fiel, que suas promessas aguardam o momento em que eu estiver pronta para vivê-las. Preciso lembrar que, diferente de mim, Deus cumpre com a sua palavra e que a bondade e a fidelidade dele é eterna e está sobre a minha vida, sobre a vida dela, sobre a minha e sobre a sua. Muitas vezes olhamos para Deus com os nossos óculos, mas Ele não está usando o nosso óculos, que acho que nem óculos Ele precisa. Em um momento muito crítico do meu casamento, quando eu não via mais esperança, fui a um culto e uma pastora que eu amo muito me chamou no altar, sentou-me ao seu colo, como uma filha senta no colo do pai, e falou ao meu ouvido uma profecia sobre o meu casamento. Ela me disse ali tudo o que eu precisava ouvir para acender novamente a chama da esperança no meu coração e não desistir de continuar na jornada, vivendo o meu processo de transformação pessoal, apesar das circunstâncias dizerem ao contrário. E talvez é isso que você vai ter que fazer de agora em diante. Mesmo que as circunstâncias mostrem que não, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias àquilo que você deseja, que você acredita, que você quer, você vai ter que confiar. E ouvir de vez em quando, mesmo que por acaso, mesmo que de faz de conta, Deus soprando no seu ouvido e dizendo, aguenta firme, vai dar certo. Essa foi a única profecia que recebi sobre Paulo e eu, sobre o nosso relacionamento, mas me agarrei àquela promessa e ela gerou vida dentro de mim, produziu esperança e fé. O que tem que acender de novo dentro de você? Qual é a chama que está apagada aqui? No que você precisa acreditar que está difícil? Esse é o poder das promessas de Deus, das profecias que existem sobre as nossas vidas. Elas têm o poder de mudar o nosso olhar, de deixarmos de nos mover pelo que os nossos olhos conseguem enxergar no dia de hoje,
as circunstâncias do presente. E passamos a agir com quem sabe que dias melhores virão, pois conhecemos o caráter de quem prometeu e sabemos que ele é fiel para cumprir. As promessas de Deus nas nossas vidas não vêm com a data de execução impressa, mas no tempo apropriado veremos todas elas tornar-se realidade. Olha que lindo isso, gente. Não pense que eu sou mais forte ou tenho muito mais fé que você. Quando uma promessa de Deus para mim demora a acontecer, quantas e quantas vezes eu, chorando, clamei a Deus pelo milagre no meu casamento. E talvez o seu problema não seja no casamento. Independente de que área seja. Presta atenção nisso. Quantas vezes quis desistir de tudo e esquecer a visão de futuro que aquela mulher de Deus me entregara? O que eu estava vivendo era tão desafiador que desistir parecia o caminho mais fácil. Eu tive e ainda tenho, de vez em quando, esses pensamentos, porque sou humana e falha. Mas no meu espírito, no meu coração, eu já sei a resposta e o caminho a seguir. E a verdade é que só acessarei a minha promessa quando que Deus precisa fazer em mim. No meu caráter, na minha fé e no meu relacionamento com Ele estiver do jeitinho que Ele planejou. Muitas vezes Deus não dá aquilo que a gente quer porque nós não estamos preparadas ainda para receber. Mesmo porque, olhando para a lição de ontem, muitas vezes Ele dá o milagre. E talvez não seja um milagre, mas um milagrinho, mas a gente não agradece. Só vivemos nossas promessas quando o tratamento do Pai em nossas vidas estiver na medida certa, no entendimento dele, mas acalme o seu coração, pois Deus só permite viver desafios para sermos melhores, mais parecidas com Jesus e menos aliançada com as trevas. E aqui, quando a gente diz trevas, você pode pensar vitimização, você pode pensar ofensa, orgulho, mágoa, ressentimento, falta de perdão. Tudo isso nos leva para as trevas, tudo isso nos afasta da promessa de Deus. Quantas vezes eu e você somos orgulhosas durante o dia? Quantas vezes eu e você nos ofendemos por nada? Nos fazemos de muito grande, de muito importante, sendo que na verdade, como diz uma conhecida minha que adorava comigo lá em Dourados, que sejamos tapetinhos de Jesus. Mas às vezes é difícil. O nosso ego não deixa, o nosso orgulho não deixa. A gente quer ter voz, a gente quer ter vez, a gente quer ter razão. E quando eu digo a gente é porque eu me enquadro também nesse lugar. Tem uma justificativa para tudo, uma respostinha. Meu marido que o diga, acho que ele está aqui na live ainda. Eu sou a rainha das respostas, gente. Eu penso muito rápido, então eu sempre tenho uma resposta pronta, eu tenho uma solução rápida. Mas nem sempre essa solução vem pelo motivo certo. Que bonito, Júnior. Deus é sobrenatural. Ele foi me mostrando os caminhos que teria que percorrer para conseguir aquilo. Sim, muitos de vocês têm problema nos relacionamentos. Mas isso não significa que você tem que abandonar o barco, que você tem que desistir. Eu também já tive muito problema no meu relacionamento. Eu já quis me separar muitas vezes. O problema estava em mim aqui. Eu achava que era melhor sem ele. Mas hoje eu tenho certeza que não é melhor sem ele. Não é melhor sem ele. Não sei se no seu caso aí é você que não quer mais, se é ele que não quer mais, não importa quem não quer mais. Vocês têm que continuar, vocês têm que persistir. Porque com Deus tudo pode se fazer novo, inclusive o nosso casamento, o nosso amor, o desejo, a confiança, a amizade, o carinho, o afeto. Volta com o tempo, gente. Mas muitas vezes, como eu coloquei ontem num post, eu fiz um post bem bonito ontem. A gente se afasta da vida, a gente se afasta de nós mesmas. E aí, é claro, se não tem eu na minha vida, se falta eu na minha vida, se falta eu no meu casamento, se falta eu na minha maternidade, se falta eu no meu trabalho, as coisas não vão fluir. E às vezes tem tudo, menos eu ali. E nós, mães, nós mulheres, nós somos muito danadas para nos perdermos no caminho. Muitas vezes colocamos os filhos no primeiro lugar e ficamos em segundo plano.
Muitas vezes colocamos os pais em primeiro lugar e ficamos em segundo plano. Colocamos os desejos, os sonhos, o trabalho e ficamos em segundo plano. E com isso, há o distanciamento, há o esfriamento, há os conflitos. E você nem se entende mais com o tempo. Meu marido, por muito tempo, ele dizia, mas eu não te entendo. E eu dizia para ele, mas nem eu me entendo. Como é que você vai querer me entender se eu não estou me entendendo? Muitas vezes nos afastamos da nossa verdadeira essência. Vocês sabem disso. A gente já falou disso lá no começo desses 11 dias. E eu vou continuar aqui, quando ela diz. Em Provérbios, a Bíblia diz que Deus só disciplina o filho que ele ama. Por isso que o livro de Tiago, ele nos manda ter, por motivo de muita alegria, quando passarmos por muitas provações, pois, quando a nossa fé é provada, ele produzirá em nós perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de sermos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Então, se está difícil, se você está tendo provações, é porque Deus de alguma forma está te testando. É nisso que eu quero acreditar. Então, precisamos entender que se está doendo, para que possamos nos alegrar e saber que, se formos capazes de aprender, mudar, aumentar a nossa fé e nos tornarmos mais íntegras, viveremos as promessas mais lindas de Deus para as nossas vidas. Na verdade, seremos surpreendidas, pois Deus é perito em fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Logo, não desista da jornada. Não desista. Mantenha-se no processo e olhe para as promessas, e não para o cenário de dor que porventura existe hoje aí na sua vida. Talvez você esteja curiosa, pensando, e se eu já vivi a promessa que eu ouvi da pastora naquele dia? A resposta é, ainda não. Contudo, por eu seguir vivendo a minha jornada de transformação em Jesus, ele tem me surpreendido, fazendo infinitamente mais do que um dia eu imaginei em muitas outras áreas da minha vida. E tenho convicção de que quando minha fé, minha perseverança e eu formos realmente maduras e íntegras nos padrões de Deus, nos padrões que Deus deseja para mim, eu verei o seu agir e a sua promessa na minha vida. Que bonito isso, né? Mesmo ela estando há 6 anos nessa jornada, tentando transformar o caráter dela, curar as feridas que há na alma dela, que vinculou ela da videira, que fez ela ser quem ela ser, movida pelo orgulho, pela mágoa, pela raiva, e por tudo aquilo que ela vai trazer aqui ainda para nós, ela ainda tem fé que ela vai receber a promessa. E por que nós não podemos também ter fé de que um dia vai valer a pena? Há um caminho. E esse caminho tem a ver com acessarmos a nossa verdadeira identidade. Trazendo consciência. Quando você olha, mas de novo parou a música aqui, gente. Hoje esse negócio aqui tá complicado, hein? Tá tocando no iPhone de novo. Deve estar indo música lá pro Rony. Vai ser música mesmo, né? Quando você olha para a sua vida hoje, existe alguma situação que lhe causa dor, tristeza, frustração e angústia? E a pergunta que eu faço diante dessa situação é: existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Não existe. Então a tarefa de hoje é: escreva a sua profecia para Deus, lembrando que não há impossível para Ele. Essa é a tarefa de hoje. Então, apresente para Deus hoje, mais uma vez, essa situação que rouba a sua alegria. Dobre agora os seus joelhos e converse com o seu Pai. Fale como você se sente diante disso. O quanto precisa de intervenção dele nessa situação e de uma promessa para que você descanse no seu coração e siga na jornada sendo transformada. Aqui também ela está falando sobre pedir. Depois que fizer a sua oração, você vai escrever uma profecia poderosa
para essa área de sua vida. Ouse, assim como Sara e Abraão, já idosos, geraram um filho em algo impossível aos olhos dele. Por isso, você vai olhar para essa situação específica da sua vida, que causa dor e sofrimento, lembrando que não existe coisa impossível para Deus, e vai escrever todas as maravilhas em que essa situação vai se transformar. Se for seu casamento, escreva com detalhes como será o seu novo casamento com seu cônjuge. Como será o caminho, o respeito, a harmonia, o sexo, a fidelidade, o quanto serão plenos e felizes. Se for na sua vida financeira, profetize qual será a sua nova receita mensal. Todas as dívidas sendo quitadas, sobrando muito dinheiro por mês, sendo próspera e ainda abençoando muitas outras pessoas. Se for sua saúde, escreva uma profecia na qual você declara que todas as células do seu corpo estão limpas e curadas, que tem vigor, energia, um sistema imunológico perfeito e que vai viver 100 anos com disposição e lucidez, brincando com os netos e com seus filhos. Escreva a sua profecia, lembrando que para Deus não existe nenhum impossível. Eu tinha feito aqui a minha tarefa lá no ano de 2023, mas ontem eu fiz de novo. Para vocês verem aqui, ó, eu fiz a minha profecia. Tem coisas que eu ainda continuo pedindo, mas tem coisas novas. E eu creio que eu vou conseguir realizar isso. Porque não existe impossível para Deus. A música de hoje é Deus de Promessas, de Davi Sasser. E a oração, gente, a oração de hoje é muito bonita. Presta atenção, tá? Pai amado, Deus de toda honra e toda glória, Senhor, estou hoje diante de Ti para dizer que Tu és o mesmo Deus de Abraão e de Sara, o mesmo Deus de Isaac, de Jacó, de José, e que assim como eles viveram e experimentaram as suas promessas em suas vidas, eu declaro que eu creio que no tempo apropriado também experimentarei a sua misericórdia e do teu amor nessa situação na minha vida. E aí você pode citar a sua situação agora. Qual é a situação que você quer? O agir de Deus. Eu tenho aqui os meus impossíveis. Te peço, Senhor, humildemente, para que eu aprenda rápido e mude tudo que precisa ser transformado em mim, para eu viver os seus planos. Te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Essa lição maravilhosa de hoje nos traz que devemos acreditar na promessa. Mas eu não tenho uma promessa para mim, Fabrício. Eu também não tenho. Você vai lá e escreve. Eu já pedi muitas vezes, Senhor, mande que alguém me fale alguma coisa. Nunca ninguém vem falar nada. Mas eu mesma falo, eu não preciso que outra pessoa fale para mim. Eu não preciso que outra pessoa revele para mim. Eu posso falar por mim mesma. E se eu posso, você também pode. Não precisamos de sinais, apesar que os sinais eles estão por aí o tempo inteiro. Mas você pode pedir por você hoje. Dobre o seu joelho, faça uma oração para Deus, pedindo que Ele te ajude a ter clareza do que você precisa nesse momento. Faça uma profecia poderosa sobre sua vida. E lembrando que nós temos 12 áreas na nossa vida. Casamento, filhos, parentes, saúde, lazer, servir, profissional, financeiro, emocional, espiritual, bens materiais, tempo com Deus. 12 áreas na nossa vida. Dessas 12 áreas, qual você precisa melhorar hoje? Qual dessas 12 áreas te traz dor e sofrimento? Fabrícia, é mais de uma, tem problema? Não, não tem problema, querida. Aqui na minha situação também é mais de uma. Por isso que eu escrevi 2 ladinhos da folha. Deixei aqui no meio do meu devocional. Se você quiser escrever aqui, se você imprimiu o nosso planner e quer escrever atrás, escreva, não tem problema.
Se você quer fazer uma folha separada, escreva, não tem problema. Mas escreva. Acredita. Porque para Deus não tem impossível. Ele mesmo disse isso lá em Gênesis. A gente começou em Gênesis 18, 10, 14, que diz: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, ela estava atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso Sara riu consigo mesma, quando pensou: depois de estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Deus sabia que ela estava ali atrás escondido. Deus sabe os nossos pensamentos. Porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei e você e Sara terão um filho. E assim foi. 1 ano depois, Deus voltou de novo e a Sara já tinha dado à luz. Essa história de Sara e Abraão, não sei se vocês conhecem, mas é lindíssima. Se você nunca leu a Bíblia e quer começar a ler a Bíblia, eu já disse para vocês começarem lá por João. Lê João, lê os evangelhos, especialmente porque nós estamos na quaresma. É muito bom você saber a história de Jesus. Mas se você quer ir um pouquinho além, lê Gênesis. Gênesis fala da criação. No meu caso aqui, Fabrícia, eu tenho uma filha chamada Sara. Acho que a madrinha dela está até aqui, a Fernanda. A Sara é um milagre de Deus. Eu tive a Mariana, depois eu tive o Luz, que eu perdi. E quando eu tive o Luz, que eu perdi, eu descobri nessa situação, nessa oportunidade, que eu tinha endometriose. E a minha endometriose, ela já era um pouco avançada. Eu tinha 29 anos e eu já tinha endometriose. E alguns médicos disseram que eu não iria engravidar mais. E o meu médico, doutor Adalberto, a quem eu sou muito, muito, muito grata, disse para mim: você tem direito de tentar, se você quiser. Então eu vou te dar um tempo para você e o Rony conversarem e decidir se vocês querem tentar engravidar ou se vocês já vão começar o tratamento. E o tratamento poderia me levar à menopausa assistida, por conta da medicação. E aí a gente escolheu engravidar. E ele me deu 8 meses de prazo, gente. E no 8º mês eu engravidei. No 8º mês eu engravidei. Eu perdi o meu filho em maio. Então eu fiquei tentando. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro de 2009, eu engravidei da Sara e ela nasceu em novembro, 1º de novembro de 2010. Nasceu no dia de Todos os Santos, perfeita. Um milagre na minha vida, na vida do meu marido, na vida da nossa família. E 8 meses antes eu tinha recebido o diagnóstico, inclusive na época eu tinha uma psicóloga que me acompanhava, eu tinha uma psiquiatra que me acompanhava, porque eu tinha muitos rótulos, muitos diagnósticos. A minha história dá um livro, tá? E todas elas disseram: você tá louca de tentar engravidar, é porque você não aceita o não. Eu disse: não é que eu não aceito o não, mas eu quero tentar. Mas isso pode ser prejudicial, você pode perder mais um filho e... tantas coisas que eu ouvi nessa época, e eu disse: eu vou tentar. Ah, você tá com endometriose, Patrícia? Olha, gente, endometriose é a briga nossa com o nosso feminino. É uma disfunção que a gente tem entre feminino e masculino. E eu aprendi isso a duras penas, só que eu só aprendi a raiz da endometriose quando eu já tinha perdido o útero, porque 1 ano depois que eu tive a Sara, eu precisei realmente tirar o útero, porque ele estava todo comprometido. Assim. Muitas mulheres têm endometriose porque estão com seus femininos machucados e vivem um conflito com o masculino.
Que pode ser seu pai, que pode ser seu marido, que pode ser por conta das coisas que você ouviu lá na sua infância, da sua mãe dizer que os homens não prestam, que a gente não pode confiar nos homens. No meu caso mesmo, eu sempre ouvi, não dependa de homem. Não dependa de homem. Vai estudar, vai cuidar da sua vida, mas não dependa de homem. E aí, de repente, eu caso, e aí eu vivi um grande conflito. A raiz da endometriose é um conflito do feminino com o masculino. E eu só aprendi isso depois que eu já tinha tirado o útero. Então, se você não tirou ainda, invista em curar o seu feminino, em fazer as pazes com o seu masculino. Como, Fabrícia? Olhando primeiro para sua mãe e para o seu pai e deixando com eles o que é deles e não trazendo para sua vida adulta. Mesmo que você tenha ouvido sua mãe falar muito mal do seu pai, deixa lá com ela. Não leve isso para diante. Não veja nos outros homens aquilo que tinha lá no seu pai, que na verdade nem era no seu pai, era no marido da sua mãe. Essa é uma coisa que a gente também tem que aprender a fazer a distinção. Não é o tema hoje, mas como vocês trouxeram isso, talvez seja para eu falar, né? Uma coisa é o meu pai, aquele homem que me deu a semente para que eu estivesse aqui hoje. Outra coisa bem diferente é o marido da minha mãe. E muitas vezes nós colocamos tudo no mesmo saco e depois a gente não se relaciona com outros homens de forma saudável por conta das coisas que a minha mãe viveu com o marido dela. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Pode parecer confuso, mas a gente precisa fazer essa desassociação. Uma coisa é o homem que me deu a vida. Outra coisa é o marido da minha mãe. E às vezes você tá brigando com o mundo por conta da relação da sua mãe com o marido dela. E se você olha para a relação da sua mãe com o marido dela e julga, você vai procurar um homem que vai ter o mesmo comportamento do seu pai. Entende? E aí você não vai confiar nos homens, mas você também não vai confiar na vida. Você não vai confiar no mundo. Mas eu quero ir pro mundo, mas se você não tá de bem com seu pai, aí você quer dinheiro, mas pai é dinheiro. Pai é prosperidade. Com a mãe o dinheiro vem, mas é com o pai que o dinheiro fica. E se eu tô brigada com meu pai, eu vou também brigada com o dinheiro. E tudo tá interligado. E quando aqui, nesse devocional, a gente fala em alinhar as nossas emoções, em curar o nosso corpo, nossa alma e a nossa mente, tem a ver com a gente, eu já disse isso esses dias, tem a ver com a gente liberar os nossos pais dos nossos julgamentos. Liberar o nosso pai, liberar a nossa mãe dos nossos achismos, senão a gente não vai viver uma vida plena. Não tem como, gente. Não tem como viver uma vida plena, não tem como você viver uma vida com Deus no centro se você não perdoar. Eu tô falando sério isso, tá? Se você não perdoar seu pai e sua mãe. Eu agora tô fazendo um processo, junto com vocês aqui, eu tô fazendo um processo, pela 1000ª vez, da cura da criança interior. Eu, Fabrícia, tô fazendo um processo de cura da criança interior. Ontem foi o 4º dia. E eu já fiz processos de cura da criança interior desde 2015. Foi a primeira vez que eu participei de um retiro da Igreja Católica que chama... Ai, como é que chamava o programa da Sandra? Era Tô de Volta, Acessando Sua Criança Interior, alguma coisa assim. Não lembro mais exatamente como é que chamava o nome do programa dela. E lá, em 2015... eu tive a primeira noção de que existia dentro de mim uma criança birrenta, tá, gente? No meu caso, é uma criança birrenta. É por isso que ela tá aqui, inclusive, ó. Ela tá aqui porque ontem a gente fez exercício. Essa criaturinha aqui acaba com a minha vida às vezes. E pode ter certeza que a sua criancinha talvez esteja acabando com a sua vida. Por quê? Porque eu voltei. Isso mesmo, Fabiana. Você conhece o acampamento? O Tô de Volta? Por
quê, Fabrícia? Porque as coisas que ela viveu lá, as interpretações que ela fez, fica registrado na nossa memória inconsciente. E muitas vezes a gente toma decisão hoje com base no que ela viveu lá atrás. Sabe o filme Divertidamente, que fala das caixinhas? Gostaria de saber mais com quem você faz o encontro com a criança interior. Ah, Suzana, me chama depois. Eu faço isso também, mas agora eu tô refazendo em mim. Mas eu também faço o programa da cura da criança interior. Você fez acampamento? Sênior 2, Fabiana? Então, voltando. Por conta das coisas que nós vivemos muitas vezes na nossa infância, principalmente na primeira infância, nem sei se já vai cortar meu tempo aqui, ali de 0 a 7 anos, tudo que você viveu de 0 a 7 anos fica registrado. E nós precisamos ressignificar isso. Não tem a ver com o nosso tema. Bom dia. Estou aqui com o pai e com a mãe. Ai, que beleza. Eles estão me ouvindo? Ai, gente. Meu pai e minha mãe estão assistindo lá. Ai, até fiquei suada agora. Eu tô com saudade deles. Eu tô com tanta saudade, pai. Tô com tanta saudade, mãe. Eu vou ler pra vocês isso aqui então hoje, tá? Isso, Sênior 2. Que legal. Você fez aonde? Você é de onde? Eu era de Dourados. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês um conteúdo extra que não tem nada a ver com as promessas, mas talvez tenha. Eu vou ser obediente, tá? Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora, então. É muito importante você entender que para você ser uma mulher segura, é necessário olhar para sua infância e fazer as pazes com o seu passado. Quando você chega na vida adulta, apenas repete uma programação que já foi previamente instalada na sua mente durante o período da infância. Principalmente na fase de 0 a 7 anos de idade. Essa é uma fase de ouro. Ah, você é de Carapó. Isso acontece porque até os 7 anos, o cérebro da criança opera predominantemente na frequência teta. O que é a frequência teta, Fábio? Teta é onde nós estamos ligados com Deus. Até 7 anos, a nossa ligação é maior, a gente está pouco tempo longe dele. Depois vai diminuindo, mas até 7 anos nós estamos diretamente ligados a Deus. É tudo emoção e Deus, porque é aqui que fala com Deus, ó. É a emoção que fala com Deus, não é o pensamento que fala com Deus. A linguagem que o universo, que Deus entende, é a sua emoção. Então, de 0 a 7 anos, nós estamos diretamente ligadas a Deus por meio da nossa emoção. Então, tudo que ela vê, sente e ouve, através de palavras, eventos e exemplos, é diretamente absorvido pelo inconsciente, pelo subconsciente, praticamente sem filtro. E, principalmente nessa fase que a criança aprende se sentir digna de ser amada ou não, até que ponto ela acredita que pode ser próspera, se considera capaz ou incapaz, adquire um senso de merecimento que vai dizer o quanto ela pode ter uma vida feliz ou infeliz, carregar rótulos, sou inteligente, sou burra, sou uma boa pessoa, sou uma pessoa má, crenças sobre a vida e sobre o mundo, sobre pais, sobre a mãe, minha mãe me ama, meu pai não me ama, minha mãe me rejeita, minha mãe não me rejeita, minha mãe prefere mais a minha irmã. No meu caso, meus pais estão lá assistindo. No meu caso, gente, era um inferno a minha vida. Até adulta, eu achava que eles gostavam mais da Flávia do que de mim. Simples assim. Eu achava que os meus pais gostavam mais da minha irmã caçula do que de mim. Aí a minha mãe tem por preferência o meu irmão mais velho, né, o Fábio, porque é natural, toda mãe vai ter preferência pelo filho mais velho, principalmente se ele for homem, porque é mais fácil para ela, mas eu só fui aprender isso muito depois de estudar muito. É muito mais fácil para nós, mulheres, termos filhos homens do que filho mulher. Pode prestar atenção, eu não tenho filho homem, e hoje eu falo até, graças a Deus eu não tenho filho homem, porque se eu tivesse eu não ia saber cuidar. Se você tem um filho homem e uma filha mulher, você vai dizer pro seu filho homem, amorzinho, traz um copo de água pra mamãe. E pra mulher você vai dizer o quê? Mariana, traz água pra mim.
Não é isso? Fala pra mim aqui, vocês. Quem aqui tem filho homem, tem filha mulher? Diz se é o mesmo tratamento. Não é. A psicologia ensina isso, Freud falava sobre isso, a psicanálise, a psicologia, a psicanálise, a neurociência, todas as linhas de pensamento, de estudo hoje fala sobre isso. Quando a gente estuda as feridas maternas, é muito mais fácil para nós mulheres termos filhos homens do que ter filha mulher. Por quê? Porque a gente replica nela aquilo que a gente recebeu da nossa mãe. E se você se sentiu não amada pela sua mãe, logo você vai ter dificuldade de amar a sua filha mulher. Se a sua mãe não te abraçou, se a sua mãe não te penteou com carinho, se a sua mãe não te deu abraço, afeto, você vai ter dificuldade, porque ninguém dá o que não tem. Entende por que é mais difícil ser mãe de mulher? E eu sofri isso aqui com a minha filha. Só que eu fui descobrir também, nesse meu percurso de vida aí, de 2014 até agora, que não era minha mãe que não me dava carinho, era eu que não aceitava. Eu nunca gostei de abraço, eu nunca gostei de beijo. Minha mãe me beijava, eu limpava. Até hoje, minha filha quer me beijar, me abraçar, eu não quero. Eu não consigo, eu não aguento. Por isso que a gente tem que viver um eterno se curar. Não é consciente, gente. Isso que eu tô trazendo pra vocês aqui não é consciente. Não é porque minha mãe foi uma mamãe, não. Minha mãe é maravilhosa, gente. A minha mãe é uma mãe que... Ela é uma mãe leoa, que ela faz tudo por nós. É aquela mãe que tem que andar muito limpa, muito cheirosa, fazer sempre comida gostosa. Mas não era suficiente pra mim. E eu acho que eles estão lá ouvindo e talvez ela vai estar até chorando ouvindo isso. Eu era uma peste pra minha mãe. E eu só fui conseguir olhar para isso um pouquinho diferente quando eu vivi a mesma coisa com a Mariana. E no meu caso aqui é um pouco diferente, porque a Mariana é muito... Ela é... Ai, como é que fala? Melancólica? Ela é muito sensível, ela é muito carente, ela é delicada, ela fala baixo. Jana, eu sei como é isso. Imagina, né? A minha mãe, a mãe dela teve 12 filhos. 9 mulheres e 2 homens. Como que tinha carinho lá? Como que tinha amor? Como que tinha abraço? Não tinha. Tinha comida na mesa e só. E depois a gente quer cobrar delas. Ela tá chorando, né? Eu sei que ela aí tá chorando. Mas eu amo a minha mãe. Eu amo o meu pai. Mas eu tenho dificuldade. Principalmente com ela, eu tenho dificuldade. Depois dos 7 anos, os programas tendem a se modificar muito pouco. E a pessoa passa a vida inteira repetindo a velha programação adquirida na infância. Então, se eu acho que a minha mãe não me ama, eu vou para as relações achando que aquela pessoa não me ama. Que eu tenho que sempre ficar provando, que eu sempre tenho que ter aceitação, aprovação. Percebe a importância de darmos um melhor olhar para essa criança? E dizer para ela, criatura, você se confundiu, você se enganou. Você foi muito amada, você foi desejada, você nasceu numa situação muito difícil para sua família, você foi bênção para sua mãe, você foi bênção para suas tias. Eu nasci num momento muito difícil da vida da minha mãe. Só que eu só fui tomar consciência disso 3 anos atrás, quando eu fiz mulher única. Eu achava que era uma maldição e na verdade uma bênção. Quando a minha mãe dizia pra mim, olha mãe, eu vou falar isso agora do fundo do meu coração, tá? Com todo respeito. Quando a senhora dizia pra mim que eu salvei você, eu tinha raiva. Porque eu dizia assim, como assim eu salvei ela? Eu só nasci. Mas depois eu fui entender. Elas tinham passado por uma grande perda, o irmão da minha mãe tinha cometido suicídio, o filho da minha tia tinha morrido de forma trágica. Fernanda tá aqui, Fernanda deve saber dessa história também. E eu nasci nesse vucu-vucu, gente, eu nasci no meio disso tudo. Minha mãe estava doente, fazendo tratamento em Campo Grande, e eu nasci nesse meio. E porque eu nasci, ela começou a se recuperar, as forças dela começou a voltar, porque ela engravidou, porque ela teve eu. E eu, ao invés de olhar para isso como bênção, eu olhava isso como maldição. E eu falava, mas eu só queria ter nascido num tempo normal. Olha o meu egoísmo. E eu tive que contar para essa criaturinha que ela foi muito amada, que ela foi muito desejada,
que mesmo que veio a Flávia depois, ela sempre teve o lugar dela. E aí tem outras tantas situações que eu me colocava como inferior. Percebe a importância de olhar para essa criança e a gente conversar com ela, explicar para ela? Então, quanto mais leve e plena for a infância de uma pessoa, com amor, com atenção, com cuidado, com estímulo e proteção na medida certa, maiores as chances dela se tornar uma adulta equilibrada e próspero. Quanto maior o número de críticas, traumas, vivências de abandono, rejeição, bullying, exemplos negativos, maior a chance dessa criança se tornar um adulto com problemas emocionais, dificuldades de relacionamento e bloqueios em prosperar. É fundamental curarmos as feridas da nossa criança interior. Por isso, de se conectar com ela. E talvez você vai poder fazer isso hoje. Eu vou te ensinar um exercício, tá? Não estava no programa. Abra um parênteses aqui no recomeço. Mas eu acho que vocês vão precisar disso. Se isso aconteceu desse jeito, é porque tinha que ser. Então você vai procurar depois, presta atenção, criatura. Para, escuta, depois se você quiser você volta. Eu vou te ensinar isso que é ouro. Eu ensino isso para as minhas alunas de mentoria no individual. Tá? Então, presta atenção. Para tudo, depois você assiste de novo. Você vai procurar uma foto da sua criança de 0 a 7 anos. Essa criaturinha aqui, acho que ela deve ter 1 ano, 2, talvez. Tá? Você vai procurar uma foto dela. Você vai olhar para essa foto. Vai observar que ela transmite. Quando você olha para sua criança, o que você sente? E a partir desses sentimentos... E se você não tiver uma foto, deixa eu fazer um parênteses aqui de novo. Se você não tiver uma foto, não tem problema. Você vai pegar na internet uma foto de uma menina que você acha que parece com você, antes que a sua cabeça comece a te dar desculpa. Ah, mas eu não tenho foto. Mas não interessa. Não tem foto? Arruma uma foto. Arruma uma foto de uma criança que você acha que parece com você e você vai imprimir essa foto. Você precisa da foto física. Você precisa olhar para a criança. E ao olhar para a criança, quais sentimentos vêm? E aí depois você vai olhar para essa criança e vai dizer para ela: querida criança, eu vejo você. Eu sou grata por você estar dentro de mim e agora eu cuido de você. Juntas poderemos curar a nossa infância. De você, eu só preciso da alegria e da coragem. Tudo mais é comigo. Entendeu o que vocês vão fazer? Vocês vão arrumar uma foto dessa criança, você vai olhar nos olhos dessa criança, vai anotar quais sentimentos vêm e depois vai olhar para a carinha dela e vai agradecer. Querida criança, eu vejo você. Sou grata por você estar dentro de mim. Juntas poderemos curar o que ainda dói em mim. Você pode confiar em mim. De agora em diante, eu só preciso da sua coragem e da sua alegria. Tudo mais é comigo agora. Eu te trato com carinho e não te critico. Alguém escreveu aí? Pode anotar para mim, por favor, depois passa lá no grupo, porque eu não vou lembrar disso que eu tô falando. Fabrícia, eu não consigo lembrar nada da minha infância. Não interessa. Fabrícia, não interessa. Não venha com historinhas. Quem quer resolver, dá um jeito. Quem não quer, vai dar uma desculpa e tá tudo bem. O que eu tô trazendo pra vocês hoje aqui é bênção, não é nada. É bênção. Então, se você quer, de alguma forma, curar a sua relação com a sua criança, quer curar os traumas da sua primeira infância, que vem ali dos 0 aos 7 anos, é isso que você tem que fazer. Você tem que imprimir uma foto da sua criança. Se você não tem uma foto, você vai ajeitar uma foto, vai arrumar uma criança que parece com você, vai imprimir essa foto, vai escrever num papelzinho do lado, vai olhar para ela, vai anotar as emoções que vêm e vai dizer para ela: eu vejo você. Eu vejo você. Deixa eu pegar a frase de novo. Sou grata por você estar dentro de mim. Agora você pode confiar em mim.
Juntas poderemos curar aquilo que ainda dói na gente. De você, eu só preciso da coragem e da alegria. Tudo mais é comigo agora. Eu te amo. E aí você vai poder se dar tudo aquilo que você acha que a sua criança não recebeu. Se você acha que a sua criança não recebeu carinho, afeto, elogio, você se dá agora. E aí você começa a dar para os seus filhos. Gente, a minha relação com a minha Mariana hoje é outra. Eu ainda grito com ela de vez em quando, eu ainda falo para ela, para, me larga. Mas é bem melhor do que antes. Muito melhor do que antes. Muitas vezes ela me disse, eu te odeio. E eu pensava, tá, gente? Eu também. Assim. Do mesmo jeito que eu falava pra minha mãe. Você não gosta de mim, você só gosta da Flávia, do Fábio. Nós acabamos repetindo tudo que vivemos na infância. Tudo que você julga sua mãe, você vai fazer um dia. E depois, pasmem, tá? Hoje aqui em casa eu tenho muito mais facilidade em lidar com a Sara do que com a Mariana. E a Mariana às vezes fala, mas você gosta mais da Sara? Eu falo, mas a Sara não me responde, a Sara faz o que eu falo. Ela é mais fácil de lidar, ela não é mimizenta, ela é rápida, ela é prática, ela é como eu. Mas a gente tem que dar um jeito. E tem que dizer pro filho também, ser sincero, dizer, eu tenho dificuldade com você, pra mim é mais fácil de lidar com o João do que com você. E aí você vai se policiando. Olha, a gente tava falando de promessa, a gente tá falando de Gênesis, a gente tá falando que nada é impossível pra Deus. E eu venho cair onde? Criança interior. Hoje, tendo a graça. Ah, você tá aí, Fernanda? Você assistiu, escutou toda a história? Né? A pessoa que nasce no momento de bênção para a família dela. E por anos ela achou, né, que era maldição, que em vez de bênção era maldição. Imagina, como é que você nasce? Como é que se tem uma criança? Lida melhor com o Gustavo do que com o João. Sempre. Como é que uma criança nasce diante de um conflito daquele? Nasceu e tá aqui hoje, plena, linda, feliz. Mais ou menos feliz, com dor. Mas é assim. A promessa é que somos canais de cura. Eu recebo. Tá bom, Nara. Talvez seja, né? Tem coisas que a gente faz e não sabe por que faz. Eu só senti dividir com vocês isso, porque eu tenho certeza que pode facilitar muito o seu processo de cura, seu processo de conexão também com Deus. Porque se você tem feridas, se você tem trauma negativo em relação ao seu pai, você vai ter dificuldade também de se aproximar de Deus, que é o Pai do céu. Ou tem gente que se aproxima tanto do Pai do céu e esquece do Pai da terra, mas também não vai ter força. Porque a gente precisa dessa raiz que chama pai, que chama mãe. Independente do que aconteceu com eles enquanto casal, você precisa se conectar com seu pai, com a sua mãe. Você precisa olhar para sua mãe e dizer, perdão, mãe, eu fui muito egoísta com você. E dizer para o seu pai, perdão, pai, eu coloquei você num lugar de super-herói para mim, mas isso me fez mal depois. Assim, porque à medida que eu fui me distanciando da minha mãe, eu me aproximei demais do meu pai. Mas isso também me fez mal, porque eu sou a filhinha do papai em reabilitação. E eu não achava nenhum homem parecido com ele. E por muitas vezes eu dizia para o meu marido, mas você não parece o meu pai. O meu pai faz isso, o meu pai faz aquilo, meu pai faz aquilo outro. Claro, ele não é o meu pai. O meu pai é meu pai, só tem ele. Minha mãe é minha mãe, só tem ela, não dá pra ter outra pessoa parecida. Mas por muitos anos eu parecia o Baby da família Dinossauro. Não é minha mãe, não é minha mãe, não é minha mãe. Então eu falava pro meu marido, mas você não é parecido com meu pai não faz isso, meu pai não faz aquilo. Claro, ele não é o meu pai. Eu nunca falei essas coisas aqui, hein? É a primeira vez. E ainda o meu pai e minha mãe assistindo lá. Perdão, pai, perdão, mãe. Eu amo vocês. Mas as mulheres que me assistem aqui talvez precisavam ouvir isso, e por isso então eu disse. Eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui.
Muito, muito, muito obrigada. Flávia, tira uma foto aí do pai e da mãe me assistindo e me manda depois. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por esse 11º dia dessa jornada de 40 dias, onde nós vamos além em todas as áreas da nossa vida, mas não dá para ir além com uma criança birrenta, com uma criança machucada, uma criança que tem mágoa no seu coração. A gente só consegue ir além em todas as áreas da nossa vida. Oi, Marcela, tá ligadinha aí? Alô, alô, Marcela, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Se a gente conseguir se curar. Obrigada, Fabiana. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Amanhã de novo, a gente tem encontro, 9 horas da manhã. Depois, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, sábado e domingo, 9 horas da manhã. Eu espero vocês amanhã para o nosso dia 12. E amanhã também é um dia incrível, sabe? Um dia incrível, incrível, incrível. Amanhã nós vamos falar o que você desistiu de pedir para Deus, né? Eu também tô com saudade de vocês, eu amo vocês. Obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. Até amanhã, se Deus quiser. E alguém que anotou aí, Nara e Noah, por favor, coloca lá no grupo. Eu vou tirar depois uma foto. Vou mandar lá para vocês. Vamos curar nossas crianças para que fique mais fácil acessar as promessas de Deus para nossa vida. Muitas vezes ficamos uma vida inteira olhando só para aquilo que nos aconteceu. E mais, às vezes, para coisas que nem aconteceram, mas que a gente acha que aconteceu, porque as crianças fantasiam as coisas. As crianças nem sempre entendem aquilo que realmente está acontecendo, mas ela interpreta do jeito que ela consegue, do jeito que as habilidades dela permitem, e ela leva aquilo para a vida como se fosse uma verdade real. Por isso da importância de olharmos para nossa criança e falar para ela, olha, o que aconteceu lá com o papai e com a mamãe é problema deles. Vamos curar nós aqui agora. Agora eu cuido de você. Agora você confia em mim. Eu confio em você, você confia em mim. E eu vou me curar. Ah, que bom. Depois você assiste, Carla. Um beijo grande para vocês. Manda essa live para depois, gente, já que foi um presente para vocês curarem a criança interior de vocês, porque hoje a gente foi além em todas as áreas aqui. Não tava no script falar de criança interior, não tava no script falar de endometriose, não tava no script de falar de pai e mãe, muito menos meu pai e minha mãe tá lá assistindo essa live hoje, gente. Acho que foi a live mais bonita que eu já fiz. Eu vou ter que tirar uma foto aqui. Vou tirar uma foto para eu fazer uma capa bem bonita depois. E que vocês possam, hoje eu preciso do dedo nervoso de vocês, que vocês possam, depois que eu salvar a live, mandar essa live para pelo menos 50 mulheres. Hoje vamos estourar a boca do balão, tá? Hoje é sábado, vocês estão fazendo menos coisa aí, vocês não estão tão corridas. Então daqui a pouquinho eu vou salvar essa live e você vai mandar ela para 50 mulheres. Combinado? Eu posso confiar, posso acreditar? Não é por mim, não é por você. É por essas mulheres que precisam ouvir isso de alguma forma hoje. Eu nunca fiz isso. Eu não falo de cura da criança interior aqui. Eu só trago a cura da criança ferida lá no meu programa, porque muitas vezes quando eu falo de criança ferida aqui no Instagram, as mulheres ficam bravas comigo, porque elas dizem que não tem uma criança ferida e tá tudo bem achar que não tem, mas tem. Então, por muito tempo eu tentei falar de criança ferida aqui no meu perfil, mas não deu certo. Até que conversando com especialistas, eles me falaram, você vai ter que falar de outras coisas, mas trazer a criança ferida no meio do processo. Então, eu comecei a falar de CPF, CNPJ. Agora eu tô falando para empresárias. Mas sempre tem uma criança ferida no meio, mas vocês não gostam de falar disso. Hoje a gente teve a oportunidade de falar. Hoje eu trouxe para vocês um exercício de cura da criança interior. Então, que a gente possa levar essa mensagem para mais mulheres. Por isso, se você está assistindo agora aqui comigo, se você vai assistir depois, eu conto com você. Você enviar essa live depois para pelo menos 50 mulheres, ok? Eu espero você amanhã para mais um encontro desse desafio de 40 dias às 9 horas, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus. Tira uma foto, diga aí, por que valeu a pena estar aqui comigo hoje? Acho que hoje a gente bateu o recorde de gente que não saiu, tá aqui desde
do começo. Fiquem todas com Deus e até amanhã. Tchau!